Abra sua Bíblia no Salmo de número 71. Salmo de número 71. Mantenha sua Bíblia aberta nele, não feche, que nós iremos ver ponto a ponto. E o título da mensagem de hoje é: Estou ficando velho. E agora? E agora, Senhor? Essa mensagem é uma mensagem muito importante, irmãos. Não só para você que já está na terceira idade, mas a você que está para entrar na terceira idade, a você que é um pouco mais jovem, a você que é mais jovem ainda, ou seja, todas as idades. A Bíblia fala com todos nós, cada um na sua época etária. E louvado seja o Senhor por isso, amém? A princípio, irmãos, vamos ler o verso número 18. Assim diz o Senhor: Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado tua força a esta geração e teu poder às gerações do futuro. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós estamos, Deus, nesse momento diante da tua palavra, e nós clamamos, Pai, a ação do teu Santo Espírito, que abra, Deus, o nosso coração e entendimento, para que nós consigamos enxergar as verdades contidas aqui, Pai, e que nós sejamos ressignificados de dentro para fora, para que a cada dia, durante a nossa caminhada, nós possamos refletir o caráter de Cristo Jesus em tudo o que fizermos, agirmos e pensarmos. Obrigado por essa oportunidade de estar diante, mais uma vez, Deus, das Escrituras. Essa oração, Deus, que fazemos de forma alguma é nos nossos méritos, mas é nos méritos de Jesus. Amém. Dia 26, passado agora, acho que eu soltei no grupo da igreja lá, nós comemoramos o dia dos avós. Vocês viram lá? Eu também não sabia, foi uma grata surpresa, e Deus falou muito ao meu coração, através dessa descoberta, que eu decidi, orei a Deus, e Deus me concedeu a graça de lembrar desse texto, que fala muito ao meu e ao seu coração. Gostaria que a irmã prestasse muita atenção, porque é um texto muito importante, e Deus vai falar muito comigo e com você essa noite, amém? Meus irmãos, a Dona Maria, ela chegou no fim da sua vida, aquele momento a qual Deus vai chegar para mim, para você, e vai falar: vem. E nesse momento ela se lembrou do rei Ezequias, que Deus concedeu a ele o quê? Mais 15 anos, lembra disso? Se você leu a Bíblia, irmão, você vai lembrar. Pois é, Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele. E Deus prometeu para ela que também daria mais 15 anos a Dona Maria. E a Dona Maria não pensou duas vezes. Ela já era viúva, com os filhos todos crescidos, todo mundo independente. O que ela decidiu fazer? Ela falou: agora eu vou viver. E ela decidiu então passar a mão na poupança dela, rapou tudo que ela tinha e fez 2 plásticas. Correu na clínica mais charmosa da cidade e falou: doutor, eu quero ficar linda. Ela fez 2 plásticas, uma no rosto, outra no resto. E aí depois ela acabou, se recuperou, passou alguns dias lá, e ela foi sair do hospital, chamou o Uber, porque a Dona Maria agora é conectada na internet. Ela chamou o Uber parou do outro lado da rua, ela foi atravessar a rua, passou um caminhão em alta velocidade, e bateu e levou a Dona Maria. A Dona Maria, a hora que abriu os olhos no céu, e ela viu que ela estava no céu, ela saiu doida procurando o Senhor. Meu Deus, cadê o Senhor? Quando ela avistou o anjo da guarda dela, ela falou: você me paga. Você me paga. Como que você dá uma brecha dessa, rapaz? Eu estava aqui, eu toda feliz, com mais 15 anos que Deus prometeu. O anjo falou: mas senhora, quem que é você? Dona Maria! Dona Maria estava irreconhecível por causa das plásticas que ela havia feito. Meus irmãos, o mundo em que vivemos é assim. O mundo em que vivemos, ele não quer envelhecer.
O mundo em que vivemos acha que envelhecer é algo negativo. Mas nós vamos envelhecer. Sabe quando você descobre que está ficando velho? Quando ao atravessar a rua, você dá o braço àquela senhorinha ou àquele senhorzinho, e devagarinho você olha e você percebe que é seu marido, que é sua esposa. Você percebe que você está ficando velho quando a conversa com os amigos, o assunto é remédio, médico, plano de saúde, tratamento alternativo que você viu na internet. Ou quando os assuntos das conversas nas rodas de amigos, entre família, acaba com it. Artrite, bursite, tendinite. Ou quando às 6 horas da manhã, você já não consegue mais ficar na cama, 6 horas, o sol nem nasceu direito, você já está com a vassourinha na frente de casa, varrendo a sua calçada. Irmãos, brincadeiras à parte, existem muitas inverdades a respeito da velhice. Há aquelas pessoas que associam a velhice à solidão. Tem pessoas que acham que ficar velho é viver num mundo nostálgico de solidão e nada mais se importa e interessa. Meus irmãos, isso não é verdade. Há aqueles que acham que ficar velho é uma chatice. Ai, quando eu era novo, quando eu era assim, quando eu era assado, agora não, agora é tudo chato. Meus irmãos, isso não é verdade. Há aqueles que acham que a terceira idade são improdutivos. Filhos aí, netos. Irmãos, isso também não é verdade. Tem uns que acham que ficar velho é humilhante. Por quê? Porque agora eu dependo de tudo, eu dependo de todos, e ai meu Deus, irmãos, isso também não é verdade. A verdade é que a velhice, ou a terceira idade, ela vai trazer limitações físicas, isso é normal. Nós ficamos mais do que vulneráveis a doenças, nós vamos depender sim, a cada dia mais e mais, de outras pessoas. Há casos que não é uma regra, mas há casos sim, de abandono por filhos, abandono da família, em asilos. Só dá uma volta, qualquer asilo que você vai entender o que eu estou falando. Isso é negligência, há casos sim de negligência com os idosos. Porém a Bíblia, ela está repleta de exemplo de pessoas que chegaram em idade avançada bem, e muito bem, com muitas e muitas perspectivas. Abraão morreu em ditosa velhice. Davi também morreu em ditosa velhice. Davi, meus irmãos, mesmo na velhice, ele gerava o quê? Muitos frutos para a sua família. Mesmo com a idade avançada. Caleb, parceiro de Josué, aos 85 anos de idade, cheio de planos e projetos com a terra prometida. Meus irmãos, por isso que nós temos que crer na providência de Deus, quando nós estivermos na terceira idade. Esse texto é muito importante para você que já chegou na terceira idade, mas também para você, jovem, que pela graça de Deus chegará lá. Quem tem pessoas de idade avançada aí na família? Eu creio que a maioria. Pode ser seus pais, seus avós. Essa mensagem é muito importante para você, irmão. Principalmente se você já é avó. Você que é filho, você que é neto. Mas acima de tudo é muito importante, sabe para quem? Para você que é crente em Cristo Jesus. Pois nós temos muitos e muitos idosos no nosso meio. E graças ao Senhor por isso. O Salmo 71 é de autor desconhecido. Dizem, atribuem-se a Davi, mas não é especificado com toda certeza. Mas o homem do Salmo 71, ele sim é um idoso. Um homem que reconhece a sua limitação do seu corpo físico. Leia comigo o versículo 9.
Mantenha a sua Bíblia aberta, irmão, não feche ela. Verso 9, leia comigo. Não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando minhas forças se forem. Meus irmãos, o salmista aqui no Salmo 71 é um homem que sofre. Ele sofre algum tipo de perseguição. Veja os versos 10, 11, 12 e 13. Acompanhe comigo a leitura. Porque meus inimigos falam contra mim, e os que me espreitam conspiram contra mim, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois ninguém o livrará. Ó Deus, não te afastes de mim, meu Deus, socorre-me depressa. Sejam envergonhados e destruídos os meus adversários. Cubram-se de vergonha e humilhação aqueles que procuram a minha ruína. Esse homem, ele é um homem que passa por perseguição, por zombaria, por vergonha, falso testemunho contra o seu caráter. Estão dizendo que Deus o abandonou. Por causa do quê? Da sua idade, da sua limitação física. O salmista aqui se sente o quê? Abalado, sufocado, aflito. Veja os versos 2, 3 e 4, acompanhe comigo. Livra-me pela tua justiça e resgata-me, inclina os ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a rocha de refúgio para onde eu sempre possa ir. Ordena que eu seja salvo, pois tu és minha rocha e minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel. Meus irmãos, só pede por libertação quem se sente preso. Só pede por socorro quem se sente sufocado. Só pede por livramento aquele que, sabe, que não aguenta mais, aquele que já tentou de tudo. O homem aqui do Salmo 71, ele se sente abalado, sufocado, aflito. Mas o homem do Salmo 71 é um idoso, sim, mas segundo o coração de Deus. Um homem que no final da sua crise, o que ele faz? Ele murmura? Não, ele termina exaltando a Deus. Leia comigo os versos 22, 23 e 24. Eu também te louvarei ao som do saltério, pela tua fidelidade, ó meu Deus. Eu te cantarei ao som da harpa, ó Santo de Israel. Meus lábios, assim como minha vida, que remiste, exultarão quando eu cantar louvores. Minha língua também falará da tua justiça o dia todo, pois aqueles que procuram minha ruína estão envergonhados e humilhados. Percebe que esse homem, nessa situação, na terceira idade, ele é um homem, apesar das circunstâncias, vibrante com Deus. Um homem que se sente numa boa qualidade de vida, com disposição. Ele reconhece as suas limitações, sim. Mas o que ele diz? Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor, para te servir, da forma como o Senhor ordenar. A questão é, qual que é o segredo? O que faz esse homem de idade avançada ter tantos motivos assim para adorar a Deus? O que esse homem na terceira idade, esse salmista, ele pode ensinar a mim e a você quanto a ser idoso à luz das Escrituras? Como seria a terceira idade à luz da palavra de Deus? E aqui nós chegamos no primeiro ponto desse sermão. Estou ficando velho, e agora? Agora, eu tenho muita história para contar. Leia comigo o versículo 1. Senhor, em ti me refugio, que eu nunca seja envergonhado. Esse homem é um homem que tem relacionamento com Deus. Ele diz o quê? Em ti me refugio. Não é no poder do dinheiro, não é nos bens, não é em ti, Senhor, eu me refugio.
Minha vida nesse momento passa por grande dificuldade, mas revela, Senhor, a sua presença. Esse homem diz: no passado o Senhor me abençoou, no passado eu te busquei e o Senhor me atendeu. Eu tenho histórias para contar acerca de quem é o Senhor. A história de vida desse homem é a história de vida de quem já experimentou vários livramentos de Deus. História de um homem que na sua juventude decidiu, tomou a melhor decisão da sua vida, que é servir ao Senhor. Leia o verso 5 comigo. Pois tu és minha esperança, Senhor Deus, tu és minha confiança desde a minha mocidade. Esse homem, ele tem história para contar, pois percebe a mão de Deus em absolutamente tudo no decorrer da sua história. Inclusive na sua concepção, quando era gerado no ventre da sua mãe. Leia o versículo 6 comigo. Tenho me apoiado em ti desde que nasci, tu és aquele que me tirou do ventre materno, eu sempre te louvarei. O homem do Salmo 71 sabe que a sua história deve ser contada, sabe para quê? Para a glória de Deus. Ele não fala da sua história aqui, o que se vem vangloriando seus feitos do passado. Ele não conta a sua história aqui como ele sendo o grande protagonista da sua vida. O homem do Salmo 71 sabe que a sua história é fruto da graça de Deus. Amém, irmãos? Leia o verso 7 comigo. Sou um testemunho para muitos, pois tu és meu refúgio forte. Meus irmãos, a palavra testemunho aqui significa exemplo. Portanto, a ideia aqui é de alguém que literalmente, ele está usando essa expressão como, se colocando como um verdadeiro milagre de Deus. A palavra testemunho aqui em hebraico é a mesma raiz da palavra milagre. Ou seja, tu és meu refúgio, pois eu sou um milagre para muitos que estão aí ver. Porque a minha história é a história de quem encontrou, sabe o que? Refúgio no Senhor. Percebe? O coração desse homem aqui, ele é voltado para Deus, não para os seus feitos, não para as suas conquistas, mas para a boa mão do Senhor em tudo em sua vida. Talvez o homem do Salmo 71 fosse um homem criado numa família temente a Deus. E ele pode contar o testemunho disso na sua vida. Leia o verso 17 comigo. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado tuas maravilhas. Talvez o homem do Salmo 71 tenha tido o privilégio de crescer num lar e ouvir a respeito do Deus de Israel, ouvir a respeito da fidelidade do Senhor, da sua misericórdia, do seu zelo, do seu amor, da sua providência. O homem do Salmo 71, ele pode olhar para a sua história e se encorajar com a presença de Deus na sua vida. Leia o verso 20 comigo. Tu, que me fizestes passar por muitas e árduas tribulações, de novo me restituirás a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Meus irmãos, de onde que vem essa convicção aqui? De onde que vem essa certeza aqui? Senão do cuidado de Deus na vida dele, que ele já experimentou diversas vezes. Irmãos, o homem do Salmo 71 é um homem que de fato ele tem muita, mas muita história para contar. Tá bom, pastor, já entendi. Mas o que isso aqui é importante para nós? Qual que é a relevância disso na minha vida? Uma lição muito importante que nós devemos levar aqui nessa noite é que os idosos, eles não são obsoletos.
E isso é uma lição, irmão, para mim e para você. Para mim e para você que não chegou ainda na terceira idade. Precisamos entender que Deus deu uma história a esses irmãos. E essa história precisa ser contada. E eu e você, que não chegamos na terceira idade ainda, nós precisamos ouvir. Amém? Precisamos ouvir. Quando eu penso na palavra obsoleto, sabe o que eu lembro? Da máquina de escrever. Quem aqui utilizou a máquina de escrever? 1, 2, 3, olha, a minoria. Máquina de escrever. Hoje tem pessoas que, mas como assim? Era um negócio que não entende nem como a concepção disso. Muitos tratam idosos como uma máquina de escrever. Não, eu sei, mas não, deixa eles aí, não é muito importante não. Eles já viveram o que tinha que viver, eles não acrescentam mais não, deixa aí. Irmãos, isso é uma mentira diante a palavra de Deus. Nós não podemos rotular os idosos como é todo mundo chato, é todo mundo ranzinza, é improdutivo. Deus me livre, não, deixa lá. Não, irmãos. A terceira idade tem muita história para contar. A Bíblia diz muito a respeito disso. O Salmo 71 é só um exemplo. Um homem contando a sua história, a fim do quê? De encorajar eu e você, tanto tempo depois. Um homem contando a sua história. Uma história que é relevante a mim e a você. Por isso, filhos, vocês precisam ouvir seus pais. Mesmo se você já é independente. Se não depende em absolutamente nada do seu pai, da sua mãe, se você mora fora, se você se sustenta, você tem que ouvir os seus pais. Mas eu não dependo de meu pai em nada, você tem que ouvir o seu pai e a sua mãe. Você precisa considerar o que seus pais dizem. Respeitá-los, amá-los. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele sim, tem histórias para contar. E nós precisamos ouvir. Amém, jovens? Por isso, não é só o Salmo 71. Nós vimos isso de Gênesis a Apocalipse. Olha lá, Levítico 19, 32. Presta atenção. Levanta-te diante dos idosos, honra a pessoa do ancião e teme o teu Deus. Eu sou o Senhor. Desde o tempo que Deus separa o seu povo para ser sua nação, já diz respeito aos idosos. Provérbios 23, 22, presta atenção. Ouve teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando ela envelhecer. Meus irmãos, na medida que os pais vão envelhecendo, os filhos são tentados a desprezar os ensinamentos do pai e da mãe. Nós somos tentados o quê? A achar que nós sabemos mais do que. Não, eles não sabem. Hoje mudou tudo, eles não sabem de mais nada. Meus irmãos, se não fosse assim, Salomão não tinha escrito esse versículo aqui. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é atemporal, ela é eterna. Ela serviu para aquela época e serve hoje para mim e para você. A Bíblia diz que nós temos que ouvir nossos pais, mesmo em idade avançada. 1 Pedro 5,5, presta atenção. Do mesmo modo vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros ou idosos. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que os jovens devem respeitar os mais velhos, ou os presbíteros, né? Como diz aqui. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, jovem? Porque isso aqui agrada a Deus. Isso aqui agrada a Deus. A gente precisa respeitar o gosto musical deles.
Ih, lá vem aquelas músicas velhas, antigas, que eu não aguento mais. Não, irmãos. Vão falar isso de você também quando você ficar velho. Respeitar os questionamentos saudáveis. Sabe aqueles questionamentos que você está lá, o avô chega, mas filho, vem cá, mas por que isso aqui? Você, ai meu Deus do céu. Cumprimentar eles quando chegar na casa dele, ou quando ele vier para a sua casa, no culto. Quantas e quantas pessoas eu vejo, jovens, passa por cima dos idosos como se fosse um tapete. Nem boa noite dá. Sabe, estender a mão, olhar no olho do irmão. E o porquê disso? Porque a Bíblia diz, irmão, que eles têm história para te contar. E muitas. Amém, muito bom. Agora a palavra de Deus vai dizer para você, irmão, para você, irmã, que já está na terceira idade. Amém? Vamos lá. Que lição que esse texto traz para o irmão que já está na terceira idade? É que o irmão e a irmã precisam olhar para a sua história e exaltar a Deus, e não se orgulhar dos seus feitos. Eu digo isso porque o salmista, ele não faz nem um discurso egocêntrico. Não, porque porque eu era assim, eu era assado. Sabe, cheio de vanglória. Muito menos um discurso saudosista. Uma grande tentação que tem na terceira idade é a pessoa ser saudosista. Ou seja, achar que tudo que aconteceu lá atrás é infinitamente melhor do que acontece agora. Não, porque no meu tempo era assim, agora está tudo errado. Não, você vai fazer, não é assim, porque no meu tempo era assim. Irmão, sabe o nome disso aqui, segundo a ótica de Deus? Pecado. Saudosismo é pecado. Isso não agrada em nada a Deus. Para Deus, saudosismo é igual ingratidão. É não concordar com Deus, com as coisas que Ele está dando, colocando você, inserindo você no presente. Toda e qualquer mudança, não porque está errado, porque no meu tempo. Não, irmãos, não. Deus não perdeu o controle, nem lá, nem agora. Irmãos da terceira idade, cuidado, não seja tentado, não se renda a essa tentação do saudosismo. Isso é pecado. Sabe, melancolia, autocomiseração. Eu sou coitadinho mesmo. Eu estou muito fraco, irmão. A irmã está lá varrendo a rua. O irmão chega, irmã, bom dia. Ela, irmão, bom dia. Muda o jeito até de falar. Ninguém olha para mim. Sabe? E de frase em frase, coloca suspiro para que tenha dó. Não, irmãos, irmãos, é difícil. Não, irmãos. Sabe para quê? Para que quando a pessoa perguntar, e aí, irmão, como é que está a vida? A vida está difícil, irmão. Eu não aguento mais, está assim, está assado. Você não vê um comentário dele sobre a graça de Deus na sua vida. É só que está ruim. Irmãos, precisamos entender que isso tem implicações muito sérias na minha e na sua vida. As histórias daqueles que estão na terceira idade têm que ser histórias cristocêntricas, que apontam para o Senhor. Por isso eu digo, irmãos, e com todo respeito, os irmãos da terceira idade, eles precisam contar a sua história para que os netos, os filhos ouçam sim. Mas tem que ser histórias, irmãos, que apontam para Jesus. Amém, irmãos? Histórias que apontam para a glória de Deus. Histórias que apontam para o Senhor sendo exaltado na sua vida. E isso independente da circunstância que o irmão possa estar passando ou vivendo. Irmãos, a nossa história não pode gerar peso no outro. Gerar fardo para quem ouve. Principalmente os da família.
Histórias na terceira idade tem que ser história com a graça, com o amor de Deus. Talvez alguém aqui, que já esteja na terceira idade, ou que tem alguém assim na família, aí escuta dele algo do tipo assim: na verdade eu não tenho muita história para contar sobre a graça de Deus na minha vida, não. Não tem, não. Não porque ele nunca teve comigo, a graça de Deus nunca teve comigo, mas é porque eu não andei perto dele. Eu não andei perto do Senhor. A verdade é que eu sempre fui, sei lá, um marido abusivo, ausente, autoritário, uma mulher relapsa, destruí a família no passado. E quando eu olho para a minha história, ela é marcada por uma criação exagerada, rigorosa com os filhos, que faltou amor. A verdade é que quando eu olho para o meu passado, eu não enxergo a graça de Deus na minha vida. Eu pisei muito na bola. E aqui nós estamos no segundo ponto do texto de hoje, do sermão de hoje. Estou ficando velho. E agora? Agora, eu ainda tenho muita história, sabe para quê? Para escrever, irmão. Para escrever. Irmãos da terceira idade na Bíblia ainda tem muita história para ser escrita, para a honra e glória de Deus. Leia comigo os versículos 14, 15 e 16. Não feche sua Bíblia. 14, 15 e 16. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Minha boca falará todo dia da tua justiça e das tuas obras de salvação, que são incontáveis. Virei na força do Senhor Deus, proclamarei tua justiça, a tua somente. Irmãos, viver a terceira idade não é como estar num museu, sabe, parado, olhando para a sua história, desanimado porque você não vê perspectiva nenhuma à sua frente. Não, irmãos, não. É olhar para o passado e ver que você tem história para contar. Mas também é olhar para o presente e ver que a sua história ainda não acabou. Pois se Deus permitiu você estar aqui, é porque Ele tem planos para a sua vida, irmão. Tem planos na sua vida, irmã. Ele pode e vai te usar muito ainda para a honra e para a glória dEle. O homem do Salmo 71 não é um homem improdutivo, obsoleto, ultrapassado. Ele é útil nas mãos de Deus. Não pense que você é improdutivo. Nas mãos de Deus é justamente o contrário. Nós temos muitas oportunidades na terceira idade de servir a Deus, de estar ativo na igreja, na obra do Senhor. E isso, irmão, presta atenção que isso é muito importante. Isso precisa livrar você, irmão, da amargura, da solidão, do isolamento, do desejo de morte, muitas vezes. Tem irmãos que chegam a esse ponto. Olha o que Paulo disse em Tito, capítulo 2, de 3 a 4. Presta atenção. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a amarem o marido e os seus filhos. O apóstolo Paulo escreve essa carta aqui a Tito, que é pastor da igreja de Creta, na Grécia. E Paulo diz assim: Tito, alertem as idosas da sua igreja, e isso aqui aplica aos homens também, de que eles precisam ser produtivos, precisam trabalhar, servir, porque Deus pode e vai operar muito através da vida deles. Alertem eles para que sejam o quê? Humildes, e reconheçam em suas vidas que tem coisas que podem melhorar muito.
Veja lá, Tito, se eles não estão se comportando como caluniadores, arrumando contenda dentro da igreja. Não, porque não pode, não, porque isso, não, porque aquilo. Se não tem vício no meio. Veja se eles não possuem ídolos que possa escravizá-los e levá-los para longe da presença de Deus. Veja se esses irmãos idosos estão ensinando pessoas através das histórias que eles têm para contar sobre o Senhor. Veja se esses idosos estão percebendo a boa mão de Deus na sua vida. Irmão, irmã, se você está aqui hoje, é porque Deus quer usar muito a sua vida. Mas como? Mas como, pastor? Mas como, meu Deus? Ajudando os jovens, por exemplo, nas lutas deles. Casais com crises conjugais. Jovens que têm pais incrédulos e enfrentam uma batalha imensa dentro do próprio lar. Sabe, pessoas que não têm o privilégio de ser orientado nos caminhos do Senhor. Irmão, irmã, você pode fazer a diferença na vida de muita gente. Como os que precisam de visita, por exemplo. Os acamados, enfermos. Sabe uma coisa que alegra o meu coração de forma bem particular? Muito. Quando eu passo por algum irmão ou alguma irmã na terceira idade, ele diz assim: olha, pastor, eu estou orando muito pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Irmãos, isso me alegra, mas não tanto. Sabe, irmãos que no alto da sua maturidade, sabe o quanto é importante interceder por aqueles que precisam. E para aqueles que acham que já sabe tudo, que já conhecem a Bíblia de ponta cabeça, a Bíblia diz assim: irmão, você pode crescer muito, muito mais ainda. Amém, irmão? A palavra de Deus fala também com você que já é avô, já é avó. Se tem uma forma de ser frutífero na terceira idade, é sendo avô e sendo avó. Provérbios 17:6, olha o que diz aqui, ó: os filhos dos filhos são coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos filhos. Sabe o que esse versículo quer dizer? Que a coroa dos coroas, quem é? Os netos. Os netos, o seu neto, a sua neta, irmã. 2 Timóteo 1,5, presta atenção: também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Vemos aqui o que Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, ele foi influenciado pelo evangelho que a sua avó Loide professava e pregava para ele. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é fundamental, isso é imprescindível na vida dos mais novos. É por isso que você, irmão, avô, avó, você pode ser muito frutífero na vida dos netos. Você pode ser uma bênção na vida dos seus netos, através do seu exemplo de vida, caminhando com o Senhor. Estava na cozinha a família lá, preparando o jantar, e a vovó, os netinhos, e ela lá, preparando o almoço, e a família toda na sala, conversando, e ela lá, atarefada: mas vem cá, criançada, vem cá ajudar a vovó, e vamos lá, e faz coisa, sabe aquela coisa de vó, que a avó sempre faz com os netos em casa? E estão lá fazendo, e vai, e beleza, e serviu a comida, chegou o momento de orar. Aí a vovó fala assim: não, hoje você, Mariazinha, você vai orar, netinha querida. Ela: tá bom, vovó. Senhor Deus, muito obrigado pela esse alimento, muito obrigado pela nossa casa, muito obrigado pela vida da vovó, a vida do vovô, a vida da nossa mamãe e do traste imprestável do meu pai.
Vovós, vovôs, tem que tomar cuidado com o que você diz para o neto. Muito cuidado. Vejam o exemplo que você está dando para ele. E por fim, nós vimos que a terceira idade tem histórias para contar, tem histórias para escrever, e chegamos no terceiro ponto do sermão de hoje. Estou ficando velho, e agora? Agora, eu tenho muita história para viver. Leia comigo os versos 20 e 21. Tu que me fizestes passar por muitas e árduas tribulações, de novo me restituirás a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Tu me engrandecerás e me consolarás novamente. Amém, Senhor. Nós não sabemos aqui que tipo de libertação o salmista se refere. Não sabemos se ele fala sobre libertação de alguma coisa do presente momento dele, ou se ele fala sobre uma libertação referente à eternidade com Deus. Seja uma libertação terrena ou uma libertação eterna, o que eu quero enfatizar aqui, irmãos, é a eterna. A eterna. Presta atenção, irmão, irmã. Um dos maiores medos, se não for o maior, daquele que chega na terceira idade, é o medo da morte. Da morte. É por isso que a Bíblia encoraja os crentes a não temer a morte. Olha que Hebreus 2, 14 e 15 diz, presta atenção: portanto, vistos que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. A Bíblia diz a você, irmão, irmã, não tenha medo da morte. Se você é um crente em Cristo Jesus, você sabe que a morte para o crente resulta no quê? Em vida eterna. Irmãos, isso tem que trazer alegria, contentamento, sabe? Você olhar para ele e falar: Senhor, muito obrigado. Nosso coração tem que arder, tem que queimar, tem que ansiar por estar na presença de Deus. Mas enquanto Deus conserva eu e você aqui, Deus tem plano na minha e na sua vida. Mas isso tem que trazer alegria para o coração, e não medo. Romanos 8,18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada a mim e a você, irmão. Precisamos entender que o medo da morte nos é tirado na salvação em Cristo. A morte foi conquistada na cruz do Calvário. Ela para nós produz o quê? Alegria no coração. E digo mais, não tema pela sua família, pelos seus não, porque o Evangelho na hora da morte traz consolo para a vida de todo aquele a qual Deus colocou na sua vida. Não tenha medo, irmão. Confie no Senhor, não tenha medo. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, presta atenção. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Diante da morte, o cristão sabe onde está depositada a sua herança. É Cristo Jesus. Amém, igreja? É Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que se a vida seguir a sua ordem natural, os irmãos da terceira idade, eles estão mais perto da vida do que da morte.
Está muito mais perto do encontro com Cristo, com o Senhor. E essa é a maior alegria daquele que é salvo. Irmão, envelhecer é um privilégio. Privilégio. Pensa na situação de uma criança que morreu e não pôde usufruir de nada do que você já viveu. Pensa na vida de um jovem aí, que por causa de uma fatalidade qualquer, morreu e não pode ver o casamento dos filhos, dos netos, bisnetos, a sua família. Pense numa mãe, num pai, que não curtiu os seus netos. Irmão, você tem esse privilégio. Você tem a sua aljava cheia. Tem a sua família. Isso é um presente de Deus para a sua vida. Agradeça a Deus, irmãos, pelo privilégio que é estar ano após ano, avançando em idade, mas caminhando com o Senhor. E cada vez que você fica mais velho, você fica cada vez mais perto da coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Eu queria encerrar citando Provérbios 16, 31. Presta atenção, irmão. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante a uma vida justa. Amém? Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça. Vamos orar.